Saiu essa notícia hoje, né? Do que seria, vamos dizer assim, o esboço do programa de governo do PT, tá? Eu digo do que seria porque, assim, vazado, né? Pode ser balão de ensaio, pode ser do próprio PT mesmo, mas só para ver como é que vai ser a reação. Pode não ser nada disso, enfim. Mas o fato, gente, assim, que a gente tem que fazer é o seguinte: quando o Lula e o PT se posicionam defendendo pautas que a gente entende que são necessárias, nós temos que apoiar. E o que foi divulgado hoje, sendo balão de ensaio ou não, sendo verdade ou não, tem ali, embora de maneira muito genérica, algumas coisas importantes. Você vai dizer, mas falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro, não tem problema, vai ter. E tem mesmo. Além do que, não tem especificado nada ali. Mas toquem algumas coisas importantes. Então, se é balão de ensaio, o que eu acho que a gente deve fazer? A gente deve dizer, que massa, é isso mesmo. Pelo menos em alguns pontos. Porque, por exemplo, ali fala, tá, em revogação do teto de gastos, ali fala em revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Então, só aí já temos 3 questões importantes. Ali fala na revogação da privatização da Eletrobras, ali fala na retomada da liderança do setor público, né, para retirar a economia da crise, ali fala em recuperação do ganho real do salário mínimo, ou seja, questões fundamentais, e que sinalizam algo, se for verdade, né, que é algo que eu tenho insistido que é, inclusive, eleitoralmente vantajoso para o PT. E aí eu quero fazer um exercício com vocês aqui, que é o seguinte, reparem. O PT, ele sabe ganhar a eleição, né? A gente tem que admitir isso. O PT sabe ganhar a eleição. E eu vi algum movimento, tenho visto algum movimento, até porque isso ainda acontece, assim, num sentido bastante claro pra gente, que é da construção máxima de alianças. Né? Então a galera escandalizada, mas tu tá vendo, Humberto, o Lula com o Temer, não sei o que. Gente, isso é muito do Lula, tá? Isso não surpreende ninguém e assim, eu acho que quem vai apoiar o Lula, tá apoiando o Lula, não pode se iludir com isso, sabe? Não tem que estar adorando pílula, dizer, não, mas o Temer não é tão ruim assim, não, mas o Alckmin não é tão ruim aqui. Não, eles são assim sim, tá? Agora, é uma estratégia do PT, né? Que inclusive pode dar certo, eleitoralmente falando. Depois governar com essa turma aí, as mediações, qual o papel do povo nisso tudo, o que de fato vai virar realidade dessas propostas, se é que essas propostas realmente são as propostas do PT, enfim. Tem muita coisa para além das eleições, mas uma estratégia eleitoral ela até pode, e reparem bem, até pode ser vitoriosa, que é uma estratégia de juntar todo mundo. Sabe, então assim, conseguiram, por exemplo, botar o PSOL debaixo do braço. O PSOL não é gigante, não, longe disso. Mas, por exemplo, é importante no Rio de Janeiro, que é um grande colégio eleitoral. Não é tão significativo em São Paulo, mas tem um peso significativo sim em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, fora alguns outros estados. O PSOL já tem a prefeitura de capital, já tem representação aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados, né? Então, já é um partido. Já tinha lá o PCdoB dentro do seu arco, partido pequeno, conseguiu puxar o PSB, tá sim flertando com o MDB, né? Uma legenda grande que seria importante para essa estratégia do PT, que é de juntar todo mundo possível sem olhar a quem. E quem quiser vir, vai vir. A impressão que eu tenho, eles vão aceitar todo mundo. E digo mais, na surdina também ainda estão tentando o PDT. Não que isso possa dar certo. Acredito que não vai dar certo, né? Mas ainda estão tentando. E por que essa é talvez uma estratégia do PT? Veja, não estou entrando no mérito se ela é boa, se ela é má, se ela está certa, se ela está errada. Estou ventilando a possibilidade de ser essa estratégia que realmente parece ser. Uma lógica que pode justificar esse tipo de estratégia é algo que eu já falei aqui, que é uma carta na manga do Bolsonaro, que é os 16 bilhões lá do orçamento secreto. O Bolsonaro está contando com que, olha, eu vou ter 3 deputados para cada deputado do PT fazendo campanha, dos que hoje estão fazendo campanha para reeleição. E esses meus 3, para cada um do PT, vai ter 10 vezes mais dinheiro,
né? Cada um deles vai ter 10 vezes mais dinheiro para fazer campanha que aquele que está fazendo campanha para o Lula. Né? Então, ele está contando com isso nas campanhas dos deputados, dos senadores, dos governadores que vão fazer campanha para ele. Isso é, vamos dizer assim, uma carta na manga. Se resguardando para isso, o PT pode ter optado por essa estratégia de azar, vamos fazer de conta que essa gente aqui presta e vamos encampar o máximo de gente possível para trazer essa gente para o nosso lado, porque isso pode ser decisivo na hora que a gente precisar de gente na rua também para fazer campanha, já que o Bolsonaro pode ser que tenha. Então isso é um ponto. Isso é um ponto que até a gente pode discutir se tem fundamento ou não por uma série de coisas. Eu vou até dizer uma aqui antes que eu me esqueça. Essa estratégia do Bolsonaro pode dar certo? Pode, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Galera, tem deputado que levou sozinho mais de 300 milhões em emenda. Tá? Aí pensei, se o cara levou 300 milhões, se o cara conseguiu arrumar uma propinazinha aí na ordem de 10%, ele tem 30 milhões. Só de uma fonte de campanha. Tá? O fundo eleitoral aumentou. Quem é cacique é que ganha essa grana. Os pequenos ganham meia dúzia de santinho e já era. Os caciques é que levam o filão. Né? Outro, quem tem mandato geralmente é quem os empresários botam o dinheiro em cima, né? Para depois inclusive poder ir lá pedir favor, porque é assim que funciona com o financiamento privado de campanha, que continua acontecendo. Tá? É muita grana. Então, tu imagina um candidato que daqui a pouco tem, sei lá, 40 milhões para fazer campanha. Tá? Se esse candidato, esse aí eu, de um estado com poucos habitantes, né, saindo ali do eixo Rio-São Paulo, Minas, Bahia, etc. Isso aí basicamente é grana para comprar os votos ali na unidade e se eleger. É muita grana. Agora, tem uma coisa que é um fenômeno que acontece nas eleições, ainda mais nesse tipo de deputado, que é a base de governo Bolsonaro. Porque esse é o pior tipo de deputado, né? Aquele deputado que tá lá pela grana, impediu qualquer avanço de impeachment do Bolsonaro pela grana, tá se lambuzando como nunca. Na verdade, um dos motivos do impeachment da Dilma era para que a turma pudesse ter mais acesso ao orçamento público e se lambuzasse mais. Foi um dos motivos, né, que realmente motivaram os deputados a votar o impeachment da Dilma. Mas isso está acontecendo. Só que essa galera não tem escrúpulo nenhum e não tem responsabilidade com o Bolsonaro nenhuma. Então o que pode acontecer e por que essa carta na manga do Bolsonaro pode ser pela culatra? Bom, porque na hora da eleição, tá? Se o Lula tiver um arco maior, né, começar a despontar para ganhar, essa turma larga o Bolsonaro. Tá? E vai na onda do povo, porque tem uma coisa nas eleições que não funciona muito nas eleições proporcionais, mas nas eleições majoritárias é um fenômeno recorrente que eu tenho observado em todas as eleições que eu já vivi na vida. Que tem um lance que é meio onda, sabe? É meio efeito manada, a coisa tem que empolgar de uma maneira e aí quando vira uma onda na sociedade, fica uma coisa irreversível. Sabe? A gente viu isso nas eleições do Lula, a gente viu isso na eleição do Bolsonaro, né? A gente não chegou a ver isso na eleição da Dilma. Né? Eu não me lembro disso direito, assim, nenhuma das duas, mas na segunda com certeza não. Né? Porque até os 45 do segundo tempo ainda tinha aquela expectativa do Aécio ganhar. Né? Então não aconteceu isso, e por isso ficou essa expectativa de quem ia ganhar. Agora, quando a coisa se transforma numa onda assim, muito presente na sociedade, a gente sente que não tem como segurar, como a gente sentiu na eleição passada. Dava para ver que não tinha como reverter aquela situação. Né? Então, assim, se o Lula conseguir produzir isso, e eu não estou dizendo que necessariamente ele vai conseguir produzir isso, nem mesmo essa carta na manga do Bolsonaro aí vai dar certo. Tá? Essa turma vai ter pego toda essa grana dele, tá? Porque desses 16 bilhões aí, 95% foram destinados para a base do próprio Bolsonaro. Tá? Então ele está contando com essa turma aí para ajudar a eleger ele. Tá? A semana, inclusive, ele disse que não imagina que ele não vá vencer no primeiro turno, né? Então é uma coisa maluca o que ele tá fazendo e é impressionante como cola. Ele tá anunciando que vai ser roubado ali na frente, né? Não, olha, se eu não ganhar, foi roubado, né? Eu vou ganhar no primeiro turno. Talvez ele tenha alguma outra carta na manga, né? A única maneira dele imaginar que vai ganhar no primeiro turno sem ser um delírio ou uma estratégia de campanha, né? Apenas uma estratégia de marketing, é ele acreditar que conseguirá, de alguma maneira, tirar o Lula da competição. Se ele tira o Lula da competição, aí até realmente é possível que ele vença no primeiro turno, ou que ele, pelo menos, tenha chance de vencer no primeiro turno.
Então esse é um ponto.